E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo? Beleza, então hoje a gente vai falar sobre ícones, tá bom? Então a aula de hoje é sobre ícones no design de interface. Então vamos entender um pouquinho aí, né? Então, acho que todo mundo, né, sabe que ícones são elementos visuais e eles possuem ali um alto poder ali de comunicação, né? Então eles são menores em tamanho, mas eles carregam um significado, eles reforçam ações, eles economizam espaços, né? E podem tornar uma interface mais intuitiva, sim, né? Mas tudo tem o oposto, né? Quando a gente utiliza esses ícones sem critérios, nós também podemos gerar uma confusão enorme e ali prejudicar a experiência do usuário, tá? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre ícones. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre função e hierarquia. Então vamos lá. Então eu vou trabalhar os ícones, tá, galera? Eles possuem ali uma alta carga simbólica, como eu coloquei ali no slide para vocês, tá? E aí a gente tem três tipos de ícones, tá? Que eles se encaixam na verdade em três, não é tipos de ícone, tá? Mas eles se encaixam em três funções distintas. A gente vai ter o que nós chamamos de ícones interativos, ou seja, eles representam ações e funcionam como botões ou links. Então eles geralmente, tá? Eu falo geralmente porque toda regra tem exceção, mas eles devem ter um alto contraste, eles devem trazer feedback visual, porque eu preciso deixar claro que eles são clicáveis. Então eu posso utilizar botões de salvar, de excluir, de enviar, né? Se eu tenho um outro tipo de interface de voltar para home, de pausar, enfim, há uma série de opções. Então eles representam ações que o usuário pode cumprir na sua user interface e vão auxiliar ali na navegação de vocês, tá? Outro ponto importante são os ícones esclarecedores que eu chamei aqui, tá? Os ícones esclarecedores, eles servem ali como apoio visual a uma informação. Por exemplo, um ícone de calendário ao lado de datas. Então, eles ajudam o usuário a reconhecer rapidamente o conteúdo mesmo sem uma interação direta. Então, eles vão ilustrar algum conceito ou texto presente na interface. E eles podem ou não auxiliar ali na navegação de vocês. E por último, eu deixei aqui os ícones decorativos, ou seja, eles têm função puramente estética. Embora eles possam melhorar visualmente a sua interface, é importante que você não faça um ícone decorativo competir com ícones interativos, ou pior, né, gerar ali um ruído visual. Então, o uso dele ele deve ser bem moderado, tá bom? Eles não auxiliam na navegação. E é importante aqui, né, que você crie linguagens visuais distintas, tá? Para separar. Então, eu vou criar linguagens visuais distintas para separar essas categorias de ícone. Um ícone interativo, geralmente de alto contraste, nunca pode se confundir com um ícone decorativo, por exemplo. E isso é uma das falhas mais comuns que nós temos, né? É não fazer essa diferença entre o interativo e o decorativo. Por quê? Porque isso quebra um pouco a hierarquia e pode confundir o seu usuário. Além das funções, pessoal, os ícones eles podem ser classificados pelo tipo de significado visual que carregam, né? Então, a gente tem alguns tipos de ícones. Então, eu vou voltar aqui para os nossos slides. Vamos lá. O primeiro tipo de ícone que a gente vai trabalhar é esse cara aqui, ó. Vamos lá para o próximo slide, que é o ícone de semelhança, ou seja, são aqueles que se parecem diretamente com o objeto que representam. Exemplos clássicos aqui, né? Envelope para e-mail. Um outro exemplo clássico, carrinho de compras, né? Então eles são fáceis de entender, mas podem ser difíceis de desenhar com clareza em tamanhos pequenos, né? Então tem um site que eu uso muito que é o Flatcom, né? Lá traz uma quantidade enorme de ícones ali. Então, pegando o nosso slide aqui, né? O ícone de semelhança muitas vezes ele representa um objeto físico, mas ele não precisa ser esquiomórfico, né? Ou seja, não precisa fazer aquela representação assim, né? Pode ser um desenho ali mesmo, né? Um vetorzinho, mas que represente, né? Então, um coração, um emoji, né? Um globo, o desenho ali de um telefone, né? Então, usar a imagem de um envelope para representar um arquivo de correio eletrônico seria um ícone de semelhança. O principal desafio de usabilidade aqui
para um ícone de semelhança é projetar uma imagem que realmente se pareça com o objeto pretendido num tamanho pequeno. Isso não é fácil, tá? Isso não isso é complexo, porque conforme quanto menor ele vai perdendo ali, né, características e pode ficar difícil para a gente. Um outro ponto importante são os ícones de referência, tá? Então, os ícones de referência, pessoal, eles vão utilizar analogias. Por exemplo, um grampo de papel, né, aquele grampo nosso, né, ele vai representar a ação de anexar um documento. Né? Então, quando a gente olha aquele clips, né, o grampinho de papel, clips, né, eles vão anexar o documento para a gente. Eles são úteis quando a semelhança direta não é possível, né? Porque eu vou anexar um documento, isso é um pouco abstrato, né? Então, se a gente pegar, os ícones de referência, eles vêm muito do analógico para a gente. Então, o que a gente fazia antigamente? A gente, para anexar folhas, a gente pegava um clips de papel e juntava as folhas nele. Então, o clips virou dentro da interface digital um ícone de referência, ou seja, retratando algum objeto. Né? O ícone de referência ele retrata algum objeto que, por referência ou analogia, possa representar o conceito que o ícone pretende representar. Né? Então eu deixei aí descrito para vocês também. Beleza? Então é importante, né, a utilização de ícones de referência. Então uma lupa ela vai servir ali muito, né, como eu coloquei no desenho, para que a gente consiga ali visualizar, fazer uma busca, né? Ou seja, como que eu uso a lupa no mundo, né, físico, no analógico, né? Então eu uso a lupa para ampliar ali o meu campo de visão para ver melhor, né, alguma coisa, para dar um zoom. Então eu posso utilizar a lupa para isso, tá? Softwares como Photoshop, Illustrator, Figma, né, entre outros, eles utilizam muito o recurso de ícones de referência. Isso é muito importante para a gente. Bom, e aí a gente tem um outro tipo de ícone também, e esse aqui a gente conhece bem, né, que são os ícones arbitrários. Né? Os ícones arbitrários, eles têm significado por convenção. Né? Então ele não tem relação direta com o objeto, mas funcionam, como eu disse anteriormente, por convenção. Então um triângulo amarelo com uma exclamação no meio, você obviamente vai entender que aquilo é um aviso de atenção. Então eles são comuns em interfaces e requerem que o usuário aprenda seu significado, por isso eles devem ser utilizados com bastante cuidado. Aqui eu coloquei o exemplo, né, dos sinais de trânsito. Eles são frequentemente ícones arbitrários e podem construir ali uma boa fonte de constituir, né, uma boa fonte de ícones de computador. Né, devido ao seu uso internacional bastante padronizado. Então, foi como eu disse, um triângulo de advertência pode ser usado como ícone para uma mensagem de advertência, uma mensagem de alerta ali, por exemplo. Né? E eu acabei colocando aqui, né, ícones de arbitrários. Né? Eu fui replicar a página ali e acabei errando. Foi mal, desculpa aí. Né? Então, além disso, né, além do tipo que nós vimos e da função, é muito importante pensar em consistência visual. Quando eu penso em consistência visual, ou seja, todos os ícones da interface, elas devem ter o mesmo estilo gráfico. Preenchimento, contorno, espessura, linha, né? Deixa eu voltar um pouco para cá aqui, para vocês me verem um pouquinho. Beleza, né? Os ícones, eles também devem estar alinhados com a paleta de cor e o guia de estilos do projeto. Então, a iconografia da sua interface, ela deve estar dentro do seu guia de estilo. Né? É extremamente importante. E não podemos esquecer, ícones, galera, eles devem ter um tamanho proporcional ao texto e outros elementos ao redor. Tá? Então, assim, dicas práticas. Tá? Evite usar ícones apenas por estética. Né? Sempre pergunte, ele acrescenta informação? Então, um ícone que ele está ali indicando alguma coisa, ele está acrescentando uma informação. Ele reduz o nosso esforço cognitivo, ou seja, aquilo vai fazer com que o usuário que esteja na frente da sua interface ele consiga utilizar, ele consiga entender melhor? Se sim, ok. E principalmente, ele pode confundir o usuário? Se você percebeu que tem alguma dúvida na utilização daquele ícone, fala, puxa, como será que eles vão interpretar? Muito provavelmente você precisa rever esse ícone, tá? Então, é importante também, além de tudo isso que eu disse, né, pensar na acessibilidade. Então, você pode utilizar ícones sem textos, mas
se você perceber que aquele ícone é difícil de interpretar, né, você tem que repensar um pouquinho ele ou acrescentar ali um texto a mais, tá bom? Pessoal, então a melhor prática, você pode utilizar ali ícones com textos explicativos, com labels, né, em algumas interações. Isso ajuda a reduzir ali erros e melhora a curva de aprendizado, tá? Mas é importante que vocês entendam a utilização dele e utilize com parcimônia, né? Não sai utilizando 1 milhão de links ali. E também não tentem reinventar a roda ali, né? Então, por exemplo, um carrinho de compras ou um cestinho, ou ele vai ser ali o próprio carrinho de compras, né? Ou vai ser uma sacola. Então, por quê? Porque a gente tem uma memória em cima disso, né? E quando a gente tem essa memória, isso facilita muito para a gente. Beleza, pessoal? Então, aqui uma introdução sobre ícones, sobre como utilizar os ícones. Espero que vocês façam bom uso deste vídeo na hora de trabalhar a interface de vocês, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.